nos inspirar em grandes homens de Deus pode ser bastante produtivo para o cristão. E que tal propor para você estudar um pouquinho, refletir sobre as lições da vida e do ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E na aula de hoje, do quarto trimestre de 2021, vamos estudar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Mas vamos além disso, vamos pegar ensinamentos e aplicações para os nossos dias. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, aproveita esta aula comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte. Convido você para que possa participar hoje conosco desse quarto trimestre de 2021 das lições bíblicas adulto da CPAD, em que na aula de hoje vamos tratar sobre o mundo do apóstolo Paulo, a lição número 1. É importante mencionar que este trimestre já tem conteúdos aqui no canal, certo? Aulas introdutórias. Então, ao final desta aula, recomendo que você acesse esse conteúdo. De antemão, também informo, os slides utilizados nesta apresentação estão disponíveis no formato PowerPoint e PDF. O link consta na descrição deste vídeo. Você vai perceber que tem inúmeros materiais, inúmeros gráficos, slides, mapas, informações assim muito interessantes, muitos subsídios para a sua aula de EBD. Também, se você quiser acompanhar o canal do Escola Biblicast no formato de podcast, também temos ele em todas as plataformas de podcast. Portanto, escolha a sua de preferência e passe a seguir o podcast do Escola Biblicast. Bem, vamos para a nossa aula. Nesta primeira lição, vamos tratar um pouco sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. É interessante notar que logo de antemão, vou apresentar aqui para você 10 subsídios que vão ser expostos nessa apresentação. Ou seja, são materiais fora da caixinha que você não vai enxergar, talvez, ou ver isso em outras fontes. Então, eu copilei aqui, fiz essa curadoria para você e estou apresentando. Primeiro, dica de filme. Segundo, informações sobre a cidade de Tarso. Terceiro, de Tarso a Jerusalém. Quarto, o mundo do apóstolo Paulo. Como era aquele contexto naquele período. Quinto, a cronologia do Novo Testamento. Sexto subsídio, cronologia do apóstolo Paulo. Uma série de fatos importantes da vida do apóstolo que vamos tratar aqui também em um panorama geral. Sétimo, quem era Paulo? Esse sétimo subsídio aqui vai ser muito interessante. Oitavo, qual é o mundo do crente hoje? Eu coloquei aqui apenas 3 elementos, mas na exposição da aula vai ter muito mais. Eu coloquei aqui, destaquei cultura, economia e tecnologia. Você pode aproveitar, inclusive até particularmente, esses últimos 3 subsídios que eu achei mais interessantes. Exatamente porque vai ter uma aplicação prática. Você que está pensando no seu aluno, recomendo aqui acompanhar então de ponta a ponta todo o conteúdo desses slides, dessa aula. Nono, a religião no mundo hoje. O apóstolo Paulo tinha um contexto naquele período. Qual é o nosso contexto hoje? E, por fim, a língua no mundo de hoje. Também o apóstolo Paulo tinha um contexto naquele período. Hoje nós temos um contexto diferente. Como encarar, como refletir isso? Então, vou trazer uma série de estatísticas, informações muito úteis para que a igreja, para que você, para que o seu aluno possa se preparar para este mundo em qual estamos, tá certo? Então, muita coisa e vamos aqui para a nossa aula tocando cada um desses elementos. No nosso texto áudio, temos o seguinte, em Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática diz assim, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Avançando também um pouco mais, temos aqui a nossa leitura diária, uma série de textos bíblicos que recomendo, obviamente, fortemente que você faça e proceda com a leitura dos mesmos. A nossa leitura bíblica oficial em classe se encontra em Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 7, o qual não irei fazer, mas você está de antemão aqui com esses materiais. Temos aqui como objetivos da nossa lição, primeiro, objetivo geral, saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Então, a gente vai tentar identificar esses elementos, inclusive dando um panorama para você. Objetivos específicos, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Então, esses elementos aqui vão ser imprescindíveis. Lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma questão que você ainda precisa de algum esclarecimento adicional de base,
uma introdução, nós temos isso disponível no canal do Escola Biblicast com um conteúdo de um panorama geral das 13 lições bíblicas, certo? Bem, dica de filme. Este filme aqui que eu estou indicando para você, Paulo, Apóstolo de Cristo. O link, a referência para este vídeo está ao final desta aula, certo? Lá nos slides você vai ter a referência específica para o vídeo. Está numa plataforma de stream muito conhecida, então recomendo, é um filme no padrão hollywoodiano, certo? Um filme aí muito bom de qualidade, material muito interessante, vai dar um vislumbre para que você possa entender um pouco da trajetória do apóstolo Paulo, obviamente, com toda a licença poética que um filme, que o cinema permite, tá certo? Mas é um filme que, no parâmetro, assim, vamos considerar se é adequado biblicamente, eu particularmente julguei que sim, tá certo? Então, fica aí essa referência para você e principalmente para aquele aluno, para engajar, para chegar junto a ele, talvez seja uma boa ferramenta. Vamos agora aqui para algumas informações, obviamente, da própria lição bíblica, que tem tudo a ver. Primeiro, informações sobre a cidade de Tarso. Paulo é oriundo dessa cidade, por isso que estamos fazendo menção dele, ele nasceu lá. Então, essa cidade é uma cidade nobre da Cilícia, a cerca de 16 quilômetros junto ao rio Cnidos e a sudeste da atual Turquia. Estava também nas grandes rotas entre o Oriente e o Ocidente. A cidade de Tarso, ela tinha uma posição estratégica e também era uma rota comercial. E também tinha algumas outras atividades envolvendo serviço, vamos dizer assim, e também até o que seria, digamos, indústria da época, né? Confecção de tecidos e assim por diante. Então, esse panorama credenciava Tarso como uma cidade importante dentro do Império Romano. E o local geográfico dela hoje seria situado aí em torno da Turquia, tá certo? Era uma cidade cultural e politicamente, vamos dizer, de nível muito elevado, como a sua filosofia e negócios. Tudo isso, obviamente, talvez oriundo do aspecto econômico, isso vai trazendo outras vantagens para aquela cidade. É interessante também notar que entre os negócios que haviam lá, um dos que prosperava, um dos que era referência, era exatamente a indústria têxtil, cuja produção de material feito pelo pelo de cabra. E é interessante, o N.T. Wright, que é um escritor de referência, tem até uma biografia, né, que ele trata sobre o apóstolo Paulo, ele menciona que provavelmente, em virtude desse aspecto da economia de Tarso está envolvendo o tecido, isso pode ter influenciado, obviamente, para que o apóstolo Paulo fosse o quê? Um armador de tendas, né? Construísse tendas. Então, isso é um indicativo muito interessante, exatamente por causa da economia daquela cidade natal dele. Rivalizava, interessante, a Tarso rivalizava com a cidade de Atenas. Atenas, essa mesmo, da Grécia. Uma cidade muito conhecida, uma série de materiais disponíveis até hoje da cidade, filmes inclusive, referências na literatura, na economia. Assim, tudo isso, naquele período, Tarso rivalizava com Atenas. E principalmente aí como um centro de filosofia. Não já dá para ter uma noção, né? Tanto mais porque metade dos filósofos de Atenas haviam ido para a cidade 100 anos antes. Teve uma necessidade, essas pessoas partiram para lá. Então, parte do, vamos dizer, do capital intelectual de Atenas migrou para Tarso e ali tornou um polo também nesse sentido. E aqui um outro aspecto que é interessante mencionar, que ele coloca, que parece improvável que um fabricante de tendas judeu em uma cidade como Tarso venderia apenas a outros judeus. Por que eu quero colocar isso? Vai entender. Portanto, podemos presumir com segurança que, por um lado, Saulo cresceu em um lar judaico que observava a Torá com alegria e, por outro, em um ambiente de trabalho poliglota, multicultural e multiétnico. Vez por outra, a gente enxerga com pessoas perguntando se o cristão ele pode, vamos dizer, interagir economicamente com pessoas não crentes. E aí eu entendo que sim. Neste momento aqui temos esse gráfico que apresenta o caminho, o trajeto de Tarso até Jerusalém. O N.T. Wright coloca também o seguinte, que não se tem certeza de quantos judeus viviam em Tarso nos dias de Saulo, mas é bem provável que houvesse ao menos alguns milhares em uma cidade de cerca de 100 mil habitantes. Então,
pensar em uma cidade de 100 mil habitantes, uma cidade significativa para aquele período principalmente. Não sabemos por quanto tempo também sua família viveu em Tarso, mas lendas posteriores, ou seja, tenha muito cuidado quanto a isso, tá certo? São fontes que não são fontes mais bíblicas, ou seja, são literaturas que existem daquele período ou pouco tempo depois, mas que não tem aí talvez não tem aquela credibilidade, obviamente, de um texto bíblico, lógico, não vai ter. E também existem poucas provas ou poucos textos alternativos que se possa fazer confrontos. Então esse é um elemento também muito importante. Aí diz o seguinte: mas lendas posteriores sugerem várias opções, uma das quais que seu pai ou avô, olha aí, o pai ou avô já dá diferença, né? Havia vivido na Palestina e teria se mudado durante uma das agitações periódicas sociais e políticas que nesse mundo sempre trazia conotações religiosas. Então, é até um aspecto interessante. Quando o Império Romano ele enxerga o cristianismo no início, ele enxerga o cristianismo como mais uma das religiões que estavam surgindo, que muitas vezes era uma dissidência dentro do judaísmo, como uma espécie de rebelião contra o Império Romano. E aí eles, às vezes por outra, eles, digamos, atacavam, destruíam aquelas seitas, destruíam aquelas pessoas, ou às vezes eles nem sequer faziam isso, porque a própria seita, vamos dizer, se acabava, se aniquilava. Inclusive, até uma coisa que Gamaliel, mais na frente, ele fala quando é consultado sobre o que fazer com os cristãos, né? E ele disse que deixasse se fosse algo de Deus, né? E a gente sabe o resultado que isso deu. E diz o seguinte também ainda: o que sabemos de fato a respeito dos familiares de Saulo é que pertenciam à escola judaica mais rigorosa. Eles eram fariseus. Então, Paulo, além de ser judeu, ele era da linha dos fariseus, que era a linha, vamos dizer assim, mais ortodoxa. Inclusive, parte dos embates que ocorria de Paulo, juntamente com outras pessoas, é porque existiam distinções dentro do judaísmo, como, por exemplo, os saduceus, que eram, digamos assim, mais secularizados se comparado com os fariseus. Então, Paulo, ele era uma linha judaica mais, vamos dizer, rigorosa, os fariseus. E até é importante mencionar que quando Jesus criticava os fariseus, ele não criticava em geral o quê? A teologia dos fariseus. Ele criticava era a vida dos fariseus. Eles pregavam uma coisa e viviam outra. Então, o grande problema dos fariseus não era a teologia deles, mas sim a prática de vida deles, ou pelo menos da grande maioria. Era esse o aspecto que Jesus ele ressaltava. Avançando um pouco mais, também temos aqui o mundo do apóstolo Paulo, mais um mapa, mais um gráfico aqui, apresentando as principais cidades dentro do contexto ali do Império Romano, pegando ali inclusive parte da Arábia. O Império Romano, ele, naquele período, controlava significativamente grande parte do território do mundo, digamos assim, então conhecido, né? A cultura que prevalecia já não era tanta cultura romana, interessante isso, né? Roma tinha toda uma cultura, mas essa cultura não impregnou, vamos dizer assim, ao alcance de todo o império ou a maioria dele. A cultura que prevaleceu foi a cultura grega. E isso foi influência tanto da filosofia, da literatura. Então, tudo isso caminhou e impregnou o Império Romano. Inclusive, percebe-se que as próprias literaturas são escritas em que língua naquele período? A maior parte delas em grego. A própria Bíblia, o Novo Testamento, ele está em grego, o grego koiné, que, por sinal, é o grego, vamos dizer assim, mais popular, que era o grego mais comum naquele período, certo? Já não é tanto o grego que se utiliza hoje, tem diferenças já até significativas do grego atual, mas aquele grego era um grego muito comum dentro do Império Romano. Então, tinha uma distinção importante da cultura em relação ao domínio territorial. O domínio territorial geográfico, Império Romano. A cultura prevalecia, a cultura grega, a filosofia grega. Isso não só em Tarso, mas em grande parte do Império Romano, do aspecto geográfico, certo? Temos aqui também um outro material que eu julgo muito interessante, que é a cronologia do Novo Testamento. Este material consta no livro do André Heinck. E é interessante notar o aspecto que quero ressaltar aqui, tem uma série de informações,
são os imperadores durante a vida do apóstolo Paulo. É esse aspecto aqui que eu quero ressaltar, certo? Mas tem várias outras informações, inclusive quando as cartas do apóstolo Paulo foram escritas, em que período, que vai ser muito útil também para entender um pouco do aspecto cronológico dele. Mas aqui eu queria ressaltar nesse momento os imperadores. Temos o Augusto, que pegou aí do ano 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Ou seja, ele pegou o nascimento do apóstolo Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a cronologia em específica do apóstolo Paulo. Também tivemos Tibério, 14 a 37 depois de Cristo. E tivemos Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo. Também temos Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo. Sim, aí sim, por fim, Nero, de 54 a 68. Eu não vou falar os demais, porque eu estou falando de Nero, e encerro aqui. Porque o apóstolo Paulo deve ter morrido provavelmente entre 64, 65 ou um pouco depois de Cristo. O Enright coloca 64 anos depois de Cristo. Outros autores colocam já 65 anos depois de Cristo. Então, como F.F. Bruce, o apóstolo Paulo morreu durante o reinado de Nero, tá certo? Foi condenado e morto durante o império de Nero. Ou seja, na pior das hipóteses, seria algo em torno de 68 depois de Cristo. Nero foi, inclusive, o mais perseguidor do cristianismo até então. Ele foi, inclusive, colocou fogo, né? Incendiou a cidade e acusou os cristãos de terem feito isso. É interessante, até quem tiver a oportunidade de assistir o filme que mencionei, o aspecto do diálogo, da conversa, inclusive, que fala esse aspecto, ressalta, né? Esse aspecto de culpar os cristãos por terem incendiado Roma. Então, é muito interessante que esse aspecto do cristianismo, do avanço do cristianismo, quanto mais ele crescia, mais ele passou a ser perseguido, certo? Então, no início, em que ele não tinha tanta influência e quantidade de pessoas, ele tinha uma limitação, digamos, de perseguição. À medida que o cristianismo foi avançando, começou a se tornar uma espécie de problema para o império. E aí teve essas implicações, tá certo? Então, uma tabela cronológica muito interessante do Novo Testamento, mas eu quis ressaltar aqui, neste momento, a parte dos imperadores. E aí a gente entende também um pouco do fluxo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre quem? O apóstolo Paulo, a cronologia específica dele. Aqui, eu estou colocando uma parte desse material que consta no livro do Enright, Paulo, uma biografia. Existe um material em PDF que eu organizei, certo? Com essa cronologia completa. Ele está disponível no canal do Telegram, que fica o link na descrição do vídeo. Então, se você quiser ter um material complementar, que não caberia, inclusive, o espaço na descrição do vídeo no YouTube, eu disponibilizei esse material no canal do Telegram. Então, você pode acessar lá juntamente com o slide, certo? PDF e PowerPoint. Bem, tudo indica que Paulo nasceu entre 5 a 10 depois de Cristo, tá certo? Esse é um primeiro elemento. Segundo, ele foi revelado, né? Teve a revelação de Jesus na estrada de Damasco, provavelmente em torno de 33 depois de Cristo. Toda vez que você vê uma interrogação, é porque essa data não é uma data fechada. Basicamente é esse o raciocínio, tá certo? Vou dar aqui um salto. Em 47 e 48, Paulo e Barnabé fazem sua primeira viagem missionária, Chipre e sul da Galácia. Depois, ano 49, Paulo e Silas na segunda viagem missionária, já na Grécia. Em 52 e 53, Paulo em Jerusalém, Antioquia, terceira viagem missionária, Éfeso. E temos em 55 e 56 o aprisionamento do apóstolo Paulo em Éfeso, certo? Libertação também naquele mesmo ano, né, se for 56, da prisão e viagem de Éfeso a Corinto. E depois, 57 a 59, audiências e aprisionamento em Jerusalém e Cesareia. Depois, em 60 a 62, prisão domiciliar em Roma. E 64, ou posteriormente, morte de Paulo. Ou seja, a gente tem aqui um panorama dos principais acontecimentos da vida de Paulo. Tem mais? Tem mais. Aqui coloquei apenas uma pincelada dos principais elementos que eu quis ressaltar. Por exemplo, tem toda a cronologia das escritas das cartas paulinas. Existe uma ordem naquela escrita. Não está na ordem escrita na Bíblia. A ordem escrita é diferente da ordem cronológica, ou a ordem, na verdade, apresentada dentro da Bíblia Sagrada. Aquela ordem é uma ordem de organização, diferente da ordem cronológica de cada escrita de uma carta daquela, tá certo?
Bem, agora um outro subsídio importante, que tem tudo a ver com a lição, logicamente, mas eu quis aglutinar dessa forma, que quem era Paulo? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, conforme Romanos capítulo 1, versículo 1. Esse é um texto bíblico muito interessante, porque apresenta o apóstolo Paulo como alguém separado pelo próprio Deus. Não foi Paulo que se chamou, foi Deus que chamou Paulo. Então isso credenciava ele para ser um apóstolo, porque foi Deus que chamou ele para ser apóstolo. Não foi ele que se auto-intitulou e quis ser apóstolo. Outro aspecto também interessante, em Atos capítulo 22, versículo 3, diz assim, o apóstolo Paulo mencionando: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então, o apóstolo Paulo, ele, com uma certa idade, novo, ele teve o acesso ao melhor do ensino judeu. Estudou aos pés de Gamaliel, que era referência no ensino judeu daquele período, certo? Uma das escolas, existiam outras escolas, mas a escola de Gamaliel era, por muitos, a melhor que tinha para o ensino judeu, tá certo? Então, foi esse o grande mestre de Paulo, que até então ainda era Saulo, né? Importante mencionar isso, chamado de Saulo, mas esse é o aspecto a se considerar. Um outro elemento também, em Gálatas capítulo 1, versículo 14, diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, o apóstolo Paulo ele ressaltava que ele tinha uma conduta que a conduta dele estava se assemelhando ou estava integrada ou ligada à teoria, ao que dizia o ensinamento. Ele seguia isso na prática. E isso, obviamente, faz muita diferença, porque ele vivia aquilo que ele pregava, aquilo que ele acreditava. Por mais que ele estava onde? Ainda no judaísmo. Não é o Paulo cristão, é o Paulo judeu ainda. Só que ele, quando faz menção a isso, ele já está crente, lógico, né? Mas ele está fazendo referência que quando ele era judeu, ele fazia a coisa no alto padrão do judaísmo. Diz o seguinte também em Atos, capítulo 23, versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, e é importante deixar bem claro, os saduceus eram uma ala do judaísmo distinta dos fariseus. Olha, e outra de fariseus, ou seja, tinha grupos de saduceus e de fariseus, e diz o seguinte, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado? E aqui tem uma exclamação, porque os fariseus acreditavam na esperança, na morte e ressurreição do Messias. Então, o que Paulo estava dizendo é que o Cristo era aquele Messias que os fariseus pregavam, que os fariseus acreditavam. Já quanto aos saduceus, existia um pensamento distinto quanto ao aspecto da ressurreição. A gente não vai entrar aqui em detalhes, pois não é o foco da lição bíblica. Tanto o grupo de fariseus e saduceus, eles estavam lá integrados. E Paulo, obviamente, tinha um alinhamento com os fariseus. Então ele exclamou, ele colocou em xeque a própria crença do grupo a qual ele participava. Ou seja, ele estava criando aí uma espécie, olha, vamos ser coerentes com o que eu estou pregando, com o que eu estou ensinando, com o que eu estou crendo. É basicamente uma espécie de continuidade, vamos dizer assim, do que pregamos, do que acreditamos no judaísmo. Era basicamente isso que ele estava querendo meio que sugerir, né? E a gente percebe também que Paulo tinha essa estratégia quando ele ia para as viagens missionárias. A gente vai ter um foco específico sobre isso, mas ele procurava as sinagogas. Existia uma lógica por isso, existia um propósito para isso. E aí é interessante considerar isso cuidadosamente. Agora, vamos fazer uma aplicação no seu mundo, no nosso mundo. Ou seja, o que podemos aprender e identificar dentro do nosso contexto, elementos que vão ser úteis para a gente refletir as próximas lições bíblicas. O que o apóstolo Paulo faz muito se deve em virtude do contexto em que ele está, as estratégias, a forma de atuação. Então, vamos criar um panorama ao longo desse trimestre? Vem comigo e vamos entender um pouco desse contexto atual em que vivemos, para que, ao estudarmos as próximas lições bíblicas do apóstolo Paulo, sobre a vida do apóstolo Paulo, a gente também possa fazer sempre uma ponte para o nosso contexto.
E aí fica o alerta para a professora de escola dominical. Não adianta falar e explicar a vida do apóstolo Paulo sem que não leve em conta o próprio tema da lição bíblica, que é lições da vida e ministério do apóstolo Paulo. Então vamos aprender a lição e vamos tentar aplicar? É esse o raciocínio. A pergunta é o seguinte: qual é o mundo do crente hoje? Apresenta aqui algumas informações. Cinema, música. O que se passa no cinema? Alguém pode dizer assim: ah, isso é indiferente, é irrelevante, não tem nada a ver com o evangelho. Será? As pessoas não discutem cinema, não falam sobre séries? Isso aí acontece. A pessoa não crente que eu quero evangelizar, qual o tipo de material que ela consome na internet, na sua TV em casa? Isso influencia. Algumas séries, alguns filmes, eles trazem elementos que podem servir de ponte para você pegar e pregar o evangelho. Imagina você pregar talvez para um adolescente. Muitos deles, se formos pegar, só ver o sucesso de bilheteria, gosta muito de assistir filmes que envolvem super-heróis. Então, o que a gente consegue perceber de elementos que ocorrem nesses filmes que eu posso fazer uma ponte para o evangelho? Muitos deles procuram um redentor, procuram um salvador da pátria. E nós temos o salvador da pátria. Perceba que é possível encontrar pontos de contato. Eu não vou pregar sobre o filme, não vou fazer isso, eu vou pregar sobre Jesus, mas eu uso aquele ambiente, aquela conversa como um ponto de contato. A gente tem que ter essa estratégia. A mesma coisa a música. Existem alguns estilos musicais, né, alguns até mais em evidência recentemente, que é quase que sinônimo de música de baixa qualidade. Eu não vou falar aqui porque senão eu vou criar confusão, mas eu digo de baixa qualidade em relação à letra, esse tipo de coisa. Essa carência não deriva muito da falta de cultura da nossa sociedade? E um dos parâmetros, um dos lugares onde podemos absorver, aprender um pouco mais sobre cultura é a própria escritura. Quantas pessoas a gente aprende e vê caminhando, crescendo intelectualmente por meio da leitura da Bíblia? Não é a leitura de um filósofo, é a Bíblia. Então, eu não estou falando aqui de um conhecimento técnico sobre uma determinada área, direito, engenharia, contabilidade, TI. Não estou falando disso, estou falando do conhecimento de vida, sabedoria para a vida. Então, isso é muito interessante. Então, a gente tem que entender também um ponto de contato. A mesma coisa com a questão das letras do ambiente musical dentro do ambiente gospel. Porque para dizer que uma música é cristã, não basta o cantor se intitular cristão ou se intitular gospel. A letra tem que ser condizente com a palavra de Deus. Então, perceba que o nosso contexto hoje é bastante complexo, porque existe música não cristã dentro do meio gospel. E alguns vão se assustar com isso, mas existe. Quantas e quantas músicas são aí músicas que levam um aspecto vingativo? Músicas assim que se fôssemos pensar, parecia que era música lá do Antigo Testamento, preso naquele ambiente lá em que é olho por olho, dente por dente. E a gente já está em outro ciclo. Não faz sentido a gente conversar e falar sobre essas questões. Mas é interessante notar para que possamos alertar a igreja, alertar a gente se vigiar também, porque é outro aspecto importante. Avançando um pouco mais, além do cinema, da música, temos também a literatura e a política. A política, obviamente, não tem nem o que se mencionar. O quanto de nossa vida é afetada pelo ambiente político. Paulo era afetado pelas decisões do Império Romano. Querendo ou não, de alguma forma, ele teve consequências, inclusive sendo preso. Como a gente pode pensar as escolhas, enfrentar o contexto político? Será que é melhor o governo de direita? Será que é melhor o governo de esquerda? Será que é melhor um governo de centro, centro-direita, centro-esquerda? Ou seja, tem muita coisa para que a gente possa refletir e tomar nossas decisões. E como lidar se está no governo um governo de direita, um governo de esquerda, um governo de extrema-direita, um governo de extrema-esquerda? Como a gente pode agir? Como a gente pode conduzir as nossas vidas? Como chegar a estas pessoas? Porque, principalmente os extremos, eles entendem que existe um meio de redenção dentro da política. E essa é uma questão problemática. A política não é um mecanismo de redenção. A política não vai resolver as grandes questões da vida. Não, de forma alguma. Ela vai mitigar alguns elementos, mas resolver de forma alguma. A literatura também é importante mencionar. Apesar que recentemente, né, percebe-se que existe cada vez menos pessoas lendo, por mais que exista abundâncias de materiais. É interessante isso, né?
Um fluxo de pessoas tem se aprofundado mais na leitura, mas um outro, a maioria, não tem acesso. Alguns por falta de recurso financeiro, outros por falta de interesse mesmo, tá certo? Então acontece ambos os casos. Mas que tipo de literatura vamos considerar? Qual a literatura que a humanidade, que as pessoas à minha volta consultam, leem? É só observar, não vou falar aqui para você não se assustar, vou fazer um teste prático. Entre num site de grandes vendedores aí, tem um deles aí que coloca inclusive a listagem dos mais vendidos. Procure saber quais são os livros mais vendidos no Brasil. E você vai perceber que pela indicação dos livros mais vendidos, a gente está tendo uma dimensão de qual é a cultura do nosso tempo. Eu só posso dizer que um desses nichos que mais vendem, tem conteúdos impróprios. Outro que eu até vou dizer qual é sobre finanças, sobre ganhar dinheiro, o que não é problema por si só. Mas será que não é um indicativo também que as pessoas estão priorizando ganhar dinheiro? Perceba isso. Estou dizendo que é um problema você ler livros que ensinem você a ganhar dinheiro, a estudar, a enriquecer, a como cuidar do patrimônio. Eu acho até produtivo isso, recomendo que faça. Mas será que essa liderança, essa disparidade para outros tipos de materiais, não seria uma indicação que as pessoas estão priorizando o enriquecimento? Então, é um indicativo, na minha opinião. Então, são elementos que a gente vai percebendo, contextualizando a nossa realidade. Outro elemento também que quero apresentar, a indústria, a economia. No caso aqui da indústria, o que tem se avançado na indústria? O que tem proporcionado para o homem? E isso pode e explica muito do nosso ambiente em que estamos inseridos. Também temos a economia. E a economia, ela afeta-nos duramente. É só pensar um pouco aqui, você que está me acompanhando, olho no olho, vamos dizer assim, quanto temos sofrido pela inflação. Inflação, o aumento dos preços. Isso tem tirado a paz de muitos pais de família. Por quê? Porque o salário dele ou é muito pequeno ou nem sequer tem, e os preços dos produtos que consomem, como produtos de alimentação, coisas básicas, têm subido de forma escandalosa. Qual a dificuldade? Qual as grandes questões que um pai de família desse passa? Isso envolve até aspectos, em alguns momentos, até afeta o espiritual dele, porque ele não consegue lidar bem com as finanças, ele talvez vai ter dificuldades em outros elementos da vida, o casamento, criação dos filhos. Tudo isso ocorre em virtude de uma má escolha ou um aspecto macroeconômico que não depende dele, mas que é afetado pelo contexto cultural em que ele está inserido. Então esse é um ambiente também muito importante a considerarmos. Avançando um pouco mais, outras questões que também coloco são redes sociais. No tempo do apóstolo Paulo não existia isso, tá bom? É bem importante falar isso, né? Mas redes sociais, no ambiente de tecnologia que a gente está falando aqui, traz seríssimas consequências positivas e negativas. Quando eu falo sérias, é que tem um aspecto também positivo, inclusive. Aspecto de conectividade, de acesso às pessoas, de informação, de alguma forma, se populariza um pouco mais. Contudo, também de forma proporcional à desinformação. Então, quando você junta uma sociedade que não tem cultura, que não busca o conhecimento, ou que tem limitação para acesso a ele, porque o pessoal quer, mas não tem como ter acesso, e existe uma inundação de desinformações, questões que são apresentadas como se fossem verdade, mas na verdade são mentiras. Apresentam-se pseudo-verdades. Isso tem gerado seríssimas consequências na sociedade, na humanidade. Como eu e você podemos enfrentar isso? Como podemos nos blindar, ter o cuidado para que não possamos incorrer em consequências negativas das redes sociais? Então, é interessante. Você está me acompanhando, inclusive, em uma delas. Talvez você chegou aqui, nesse vídeo, não sendo inscrito no canal, porque o algoritmo lhe sugeriu este vídeo. A inteligência artificial entendeu quais são os seus desejos, suas vontades, o que você gosta, e entendeu que este material, que este vídeo faz sentido para você. Foi positivo? Foi positivo. Você teve acesso a um conteúdo bíblico, né? Que traz aqui profundos ensinamentos. A gente refletiu um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas isso também, se formos pensar um pouco de vista do acesso de informação que nós temos disponíveis aí na rede, e nossa, inclusive, né? Sendo nós, às vezes, os produtos, isso também é algo a se pensar seriamente, né?
A rede social, ela não é gratuita, né? Só para você entender, ela não é gratuita. O produto somos nós. Esse é um aspecto também a se pensar, tá certo? Tecnologia. E quando eu falo aqui tecnologia, é um elemento à parte da rede social. Os grandes avanços que tivemos em nossa sociedade, por exemplo, um ar-condicionado, pensar que os grandes imperadores não tinham uma estrutura de, vamos dizer, de ventilação, de refrigeração, como nós temos hoje. Então, uma parte significativa da população possui um ar-condicionado. Então, olha só que conforto. Uma parte significativa possui mecanismos de acesso à internet, de busca à informação, outras coisas que facilitam um pouco a nossa vida. Tudo isso, tecnologia. Como encarar a nossa vida, a pregação do evangelho em um ambiente tecnológico? Eu estou utilizando uma dessas maravilhas da tecnologia e levando o evangelho, levando a palavra de Deus. Você, de alguma forma, pode utilizar isso fazendo o quê? Compartilhando este vídeo, por exemplo. Compartilhe o vídeo. Por quê? Porque mais pessoas que têm plataformas de acesso a esse conteúdo vão poder acompanhar, vão poder assistir também. Então, perceba que a tecnologia, ela nos traz benefícios, mas também traz algumas consequências negativas. Temos o cuidado do uso da tecnologia para que não venha ocupar o lugar de Deus, isso mesmo. A pessoa que se encanta com as maravilhas, com as facilidades da tecnologia e esquece do próprio Deus, de pensar que Deus é que nos traz, na verdade, o verdadeiro conforto, a verdadeira alegria. E que, de alguma forma, essas facilidades que nós temos, podemos empregar em benefício do reino. Você pode empregar isso para alcançar todo mundo. Pense aí só na maravilha que é a internet. Você pode se comunicar com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Você pode compartilhar este vídeo com qualquer parente seu, com qualquer amigo, com qualquer pessoa que faz sentido esse conteúdo sobre a Escola Bíblica Dominical. Então, elementos que eu julgo que nós devemos pensar, refletir e como encarar isso com a ótica de viver uma vida correta, uma vida íntegra e aproveitar e proclamar o evangelho com esses instrumentos que temos à disposição. Agora eu quero trazer aqui mais um material que é interessante, que é a religião no mundo hoje. Porque no tempo do apóstolo Paulo, existiam diversos, milhares de deuses. E alguém pode pensar assim, hoje isso não existe mais. Existe. Não mudou não, existe. Existem grandes religiões, isso é verdade, que teoricamente, algumas delas são monoteístas, então elas possuem em tese um único Deus, na teoria, na teologia delas, mas na prática a gente não percebe isso em algumas vezes. Eu tenho que me policiar, inclusive, para não correr o risco de ter outros deuses que não o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Então, eu quero colocar aqui, está numa ordem crescente, a primeira linha é da menor até a maior. Isso aqui foi um levantamento feito em 2016. Peguei um material em português que foi extraído de uma fonte internacional, uma fonte de credibilidade, tá certo? Vamos atentar aqui para as 5 maiores religiões, certo? As demais são, vamos dizer, não tão expressivas em quantidade de pessoas. Quanto ao aspecto cultural, o judaísmo, por exemplo, é muito relevante, mas em quantidade de adeptos, ela é muito pequena. Vamos lá, o budismo, 6,8% da população mundial é budista. 7% da população mundial envolve-se com a religião tradicional chinesa. Uma série de elementos culturais, a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas que existe isso dentro do ambiente chinês. Por mais que seja um estado que proclame ou tente ser um estado ateu, né? Tenta impor isso para a população. Temos o hinduísmo, 900 milhões de pessoas. Ele representa 16% da população mundial. Temos aqui a segunda maior religião do mundo, o islamismo, que tem hoje, né, pelo menos em 2016, 1,6 bilhões de pessoas, correspondendo já quase a 30% da população mundial. Estudos mostram que o islamismo, ele provavelmente, se Jesus voltar logo, ele vai ultrapassar o cristianismo em pouco tempo, certo? Em pouco tempo, em poucos anos já vai estar ultrapassando o cristianismo. Por N fatores, certo? N fatores como taxa de natalidade, que eles têm uma taxa maior, como um mecanismo, inclusive, deles de perseguirem as minorias ou até mesmo o cristianismo dentro dos países em que há, alguns deles que há a maioria islâmica. Então, tudo isso vai colaborando, né, para esse contexto. Também temos aí, sim, em primeiro lugar, o cristianismo com 2,2 bilhões de pessoas, que corresponde a quase 40% da população mundial. Ela é de natureza de religião cristã.
E isso nos mostra que, olha que interessante, é muita coisa, né, 40%? É, mas mostra que mais da metade da população, mais de 60% da população não é cristã. 60% da população do mundo precisa ser alcançada pelo evangelho. Alguém pode dizer agora, mas isso não é politicamente correto dizer que você tem que ganhar de mais religiões ou de mais pessoas para Cristo. Não é politicamente correto para alguns, mas essa é a verdade. A pessoa que é islâmica, ele quer que os cristãos se convertam para o Islã. Faz sentido? Faz sentido na teoria. Na prática não é bom, lógico, né? Na minha opinião. Os cristãos tentam fazer o mesmo com as demais religiões. Tentam proclamar a verdade. Alguém vai dizer que eles são a verdade. Eu entendo que a Bíblia é a verdade, que o Evangelho é a verdade, que o cristianismo... E sim, outra coisa, esse cristianismo aqui não é o cristianismo protestante, não. São as mais diversas vertentes do cristianismo, ou seja, o catolicismo, a religião católica copta, a ortodoxa grega, ou seja, inúmeras vertentes. E o protestantismo estão aqui encaradas dentro do cristianismo. Ou seja, na verdade, esses cristãos aqui são muito heterodoxos, não são muito homogêneos o comportamento deles. Então, perceba que tem muita gente que ainda precisa ter contato com o verdadeiro evangelho, com o evangelho genuíno de Cristo. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Outra questão também que quero apresentar para você é que a língua no mundo hoje... A gente falou sobre o aspecto do grego no tempo do apóstolo Paulo. E qual é a língua falada hoje no mundo? Tem aqui algumas colunas que vão nos dar um parâmetro bem interessante. Temos aqui a ordem, não em ordem de falantes nativos, mas a ordem de falantes na prática, ou seja, que tem a primeira língua ou a segunda, né, e talvez fale inglês. Então, se a maioria for inglês, vai ficar em primeiro lugar. Por mais que a população que seja de língua materna inglesa seja menor do que a chinesa, por exemplo. E isso acontece aqui. A maioria do mundo ainda fala inglês. A segunda língua mais falada do mundo é o mandarim, é o chinês, apesar que tem várias vertentes do chinês também. Aí terceiro o hindi, quarto o espanhol, quinto o português apenas em nono lugar. A nossa língua, por mais que tenha um país, um dos maiores do mundo, com a população das maiores do mundo, tem poucas pessoas que falam o português como a segunda língua. Então, não permite que o Brasil possa, digamos, avançar tanto. Diferentemente, por exemplo, do francês. Originalmente, é uma quantidade bem maior de pessoas, mas como segunda língua, muitas pessoas aprendem a falar o francês. Lógico que tem um aspecto econômico, cultural, e isso faz com que algumas línguas sejam priorizadas em detrimento de outras. Como o Brasil, infelizmente, né, e os países de língua portuguesa, eles não são referenciais no mundo, economicamente, politicamente, culturalmente, e isso faz com que tenhamos uma adesão menor de pessoas que busquem o português como uma segunda língua, tá certo? Então fica esse um elemento também. Avançando um pouco mais, e aí chega a nossa conclusão, o mundo dos tempos de Paulo era bastante complexo. Essa é uma conclusão efetiva que nós podemos chegar. A segunda delas que eu queria colocar aqui é que a religião, a política e a economia interferem diretamente na vida de Paulo. A gente percebe isso. Desde a profissão dele, a perseguição dele, a formação cultural dele, a perseguição que ele sofre e, inclusive, quando ele está querendo apenas, para alguns é apenas, né? Mas é muita coisa, anunciar o evangelho, ele sofre sanções do Estado, a política, o governo. Então, tudo isso afetou duramente o apóstolo Paulo. E isso nos leva a crer e a pensarmos também como conduzimos, como refletimos a religião, a política, a economia no nosso contexto, na nossa realidade. E por último, no contexto atual, os crentes precisam entender em que momento o mundo se encontra para que possa melhor se portar na condução de sua vida e na proclamação do evangelho. Imagino que esse conteúdo foi relevante para você. Se você acha que faz sentido esse conteúdo, peço que você, além de se inscrever no canal e ativar a opção de todas as notificações para que sempre receba materiais como este, também possa compartilhar este vídeo para outras pessoas. Lembrando que o slide utilizado nesta apresentação está disponível para que você possa acessar no formato PDF e PowerPoint. O link consta na descrição deste vídeo. Se você chegou aqui no canal pela primeira vez neste momento, a aula 1 ela foi muito interessante, mas tem materiais aqui anteriores no canal. Tem um vídeo com o pastor Kleber Maia conversando sobre a lição bíblica. O link está aqui ao lado, está aqui o card. Bem como também tem uma introdução às 13 lições bíblicas, uma visão geral, panorâmica, importantíssimo você entender. Também
vai aparecer aqui ao lado o vídeo para que você possa acessar. Esses materiais são introdutórios e muito importantes. Os links para os respectivos vídeos também estão na descrição desse vídeo, bem como também uma dica de livro, 10 livros essenciais que você também deve considerar em seu estudo bíblico, tá certo? Então, todos os materiais disponíveis, link na descrição. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!